Hoje, vamos explorar um capítulo fascinante e muitas vezes esquecido da história do Brasil: a Guerra de Canudos, ou, como ficou conhecida, a Campanha de Canudos. Entre 1896 e 1897, um conflito implacável envolveu o exército brasileiro e a comunidade socio-religiosa liderada por Antônio Conselheiro, em Canudos, Bahia. Preparem-se para mergulhar em uma narrativa repleta de tensão, fé e desafios épicos enquanto exploramos os eventos que culminaram na destruição da comunidade e na trágica perda da maioria dos 25 mil habitantes de Canudos. Vamos desvendar os motivos por trás desse conflito, as batalhas intensas e as consequências que moldaram profundamente a história do Brasil. Não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe dessa incrível saga. Vamos lá! Guerra de Canudos, ou Campanha de Canudos, foi um conflito armado que envolveu o exército brasileiro e membros da comunidade socio-religiosa liderada por Antônio Conselheiro, em Canudos, no interior do estado da Bahia. Os confrontos ocorreram entre 1896 e 1897, com a destruição da comunidade e a morte da maior parte dos 25 mil habitantes de Canudos. A região, historicamente caracterizada por latifúndios improdutivos, secas cíclicas e desemprego crônico, passava por uma grave crise econômica e social. Milhares de sertanejos partiram para Canudos, cidadela liderada pelo peregrino Antônio Conselheiro, unidos na crença de uma salvação milagrosa que pouparia os humildes habitantes do sertão dos flagelos do clima e da exclusão econômica e social. Os grandes fazendeiros da região, unindo-se à parte do clero local, iniciaram um forte grupo de pressão junto à República recém-instaurada, pedindo que fossem tomadas providências contra Antônio Conselheiro e seus seguidores. Criaram-se rumores de que Canudos se armava para atacar cidades vizinhas e partir em direção à capital para depor o governo republicano e reinstalar a monarquia. Apesar de não haver nenhuma prova para estes rumores, o exército foi mandado para Canudos. 3 expedições militares contra Canudos saíram derrotadas, o que apavorou a opinião pública, que acabou exigindo a destruição do arraial, dando legitimidade ao massacre de até 20 mil sertanejos. Além disso, que 5 mil militares tenham morrido. A guerra terminou com a destruição total de Canudos, a degola de muitos prisioneiros de guerra e o incêndio de todas as casas do arraial. Antônio Vicente Mendes Maciel, apelidado de Antônio Conselheiro, nasceu em Quixeramobim, no Ceará, em 13 de março de 1830, de tradicional família que vivia nos sertões entre sua terra natal e Boa Viagem. Foi comerciante, professor e advogado prático nos sertões de Ipu e Sobral. Após a sua esposa tê-lo abandonado em favor de um sargento da Força Pública, passou a vagar pelos sertões em uma andança de 25 anos. Chegou a Canudos em 1893, tornando-se líder do arraial e atraindo milhares de pessoas. Acreditava que a República, recém-implantada no país, era a materialização do reino do Anticristo na Terra, uma vez que o governo eleito seria uma profanação da autoridade da Igreja Católica para legitimar os governantes. A cobrança de impostos efetuada de forma violenta, a celebração do casamento civil e a separação entre Igreja e Estado eram provas cabais da proximidade do fim do mundo. Arraial de Canudos. Canudos era uma pequena aldeia que surgiu durante o século XVIII nos arredores da Fazenda Canudos, às margens do rio Vaza Barris. Com a chegada de Antônio Conselheiro em 1893, passou a crescer vertiginosamente, em poucos anos chegando a contar por volta de 25 mil habitantes. Antônio Conselheiro rebatizou o local de Belo Monte, apesar de estar situado num vale entre colinas. A imprensa, o clero e os latifundiários da região incomodavam-se com a nova cidade independente e com a constante migração de pessoas e valores para aquele novo local. Aos poucos,
construiu-se uma imagem de Antônio Conselheiro como perigoso monarquista a serviço de potências estrangeiras, querendo restaurar no país a forma de governo monárquica. Difundida através da imprensa, esta imagem manipulada ganhou o apoio da opinião pública do país para justificar a guerra movida contra os habitantes do Arraial de Canudos. Situação social. O governo da República recém-instaurada precisava de dinheiro para materializar seus planos e só se fazia presente no sertão pela cobrança de impostos. A escravidão havia acabado poucos anos antes no país, e pelas estradas e sertões, grupos de ex-escravos vagavam, excluídos do acesso à terra e com reduzidas oportunidades de trabalho. Assim como os caboclos sertanejos, essa gente paupérrima agrupou-se em torno do discurso do peregrino Antônio Conselheiro, acreditando que ele poderia libertá-los da situação de extrema pobreza ou garantir-lhes a salvação eterna na outra vida. Primeira expedição. Em outubro de 1896, ocorre o episódio que desencadeia a Guerra de Canudos. Antônio Conselheiro havia encomendado uma remessa de madeira, vinda de Juazeiro, para a construção da Igreja Nova, mas a madeira não foi entregue, apesar de ter sido paga. Surgem então rumores de que os conselheiristas viriam buscar a madeira à força, o que leva as autoridades de Juazeiro a enviar um pedido de assistência ao governo estadual baiano, que manda um destacamento policial de 100 praças, sob comando do tenente Manuel da Silva Pires Ferreira. Após vários dias de espera em Juazeiro, vendo que o rumor era falso, o destacamento policial decide partir em direção a Canudos, em 24 de novembro. Mas a tropa é surpreendida durante a madrugada em Uauá pelos seguidores de Antônio Conselheiro, que estavam sob o comando de Pajeú e João Abade. Vinham como quem vinha para a reza ou para a guerra. Foram recebidos à bala pelos sentinelas semi-adormecidos e surpresos. Era a guerra, que Manuel Neto assim descreve. Estabelecia-se, sangrento, o primeiro fogo previsto pelo conselheiro, e a pacata Uauá transformava-se em violento território de combate. O próprio tenente Pires Ferreira descreve o ataque destacando a incrível ferocidade dos assaltantes e a forma pouco convencional como organizavam suas manobras, isto é, usando apitos. A celeridade e a rapidez com que a luta se deu propiciou vantagem inicial aos conselheiristas. Adentraram ao arraial, onde ocuparam algumas casas. A lógica, entretanto, prevaleceu. Armados e municiados com equipamentos mais modernos e letais, os soldados do 9º Batalhão de Infantaria impuseram pesadas baixas às forças belomontenses. A crueza do combate foi inegável, sendo que o uso de armas como facões de folha larga, chuços de vaqueiro, ferrões ou guiadas de 3 metros de comprimentos, foices, varapaus e forquilhas, sob o comando de Quinquim Coiam, utilizados em lutas de corpo a corpo, produziam cenas dantescas. Foram entre 4 e 5 horas de pânico, líquidos sanguíneos, horror e gestos de bravura e pânico. Contabilizadas as baixas de ambas facções, os números determinavam a vitória militar das tropas governamentais. No relatório oficial, Pires Ferreira informa que pereceram na batalha, dentre as hostes conselheiristas, 150, fora os feridos. Passadas várias horas de combate, os canudenses, comandados por João Abade, resolveram se retirar, deixando para trás um quadro desolador. Apesar da aparente vitória, a expedição estava derrotada, pois não tinha mais forças nem coragem para atacar Canudos. Naquela mesma tarde, saqueou e incendiou Uauá e retornou para Juazeiro, com o saldo de 10 mortos, um oficial, 7 soldados e os 2 guias, e 17 feridos. Estas perdas, embora consideradas pelas palavras do comandante, eram insignificantes quanto ao número, ocasionaram a retirada das tropas. Segunda expedição. Janeiro de 1897. Enquanto aguardavam uma nova investida do governo, os jagunços fortificavam os acessos ao arraial. Comandada pelo major Febrônio de Brito, depois de atravessar a Serra do Cambaio,
Uma segunda expedição militar contra Canudos foi atacada no dia 18 e repelida com pesadas baixas pelos conselheiristas, que se abasteciam com as armas abandonadas ou tomadas à tropa. Os sertanejos mostravam grande coragem e habilidade militar, enquanto Antônio Conselheiro ocupava-se da esfera civil e religiosa. O major contou com 250 homens. Eles partiram triunfantes, certos de vitória fácil, mas voltaram derrotados, tendo perdido mais de 100 soldados. Prudente de Moraes, presidente na época, ficou indignado e convocou, para o comando de uma nova expedição, o coronel Moreira César, famoso pela violência utilizada contra os revoltosos da Revolução Federalista de 1893 e 1895 no sul do país. Terceira expedição. Março de 1897. Na capital do país, diante das perdas e a pressão de políticos florianistas que viam em Canudos um perigoso foco monarquista, o governo federal assumiu a repressão, preparando a primeira expedição regular, cujo comando confiou ao coronel Antônio Moreira César, considerado pelos militares um herói do exército brasileiro e popularmente conhecido como Cabeças, por ter mandado dar mais de 100 pessoas a sangue frio na repressão à Revolução Federalista em Santa Catarina. A notícia da chegada de tropas militares à região atraiu para lá grande número de pessoas que partiam de várias áreas do Nordeste e iam em defesa do Homem Santo. Em 2 de março, depois de ter sofrido pesadas baixas causadas pela guerra de guerrilhas na travessia das serras, a força, que inicialmente se compunha de 1.300 homens, assaltou o arraial. Moreira César foi morto em combate, tendo o comando sido passado para o coronel Pedro Nunes Batista Ferreira Tamarindo, que também tombou no mesmo dia. Abalada, a expedição foi obrigada a retroceder. Entre os chefes militares sertanejos destacaram-se Pajeú, Pedrão, que depois comandou os conselheiristas na travessia de Cocorobó, Joaquim Macambira e João Abade, braço direito de Antônio Conselheiro, que comandou os jagunços em Uauá. Quarta expedição. Abril de 1897. No Rio de Janeiro, a repercussão da derrota foi enorme, principalmente porque se atribuía ao conselheiro a intenção de restaurar a monarquia. Jornais monarquistas foram empastelados e Gentil José de Castro, gerente de 2 deles, assassinado. Em abril de 1897, o ministro da Guerra, Marechal Carlos Machado de Bittencourt, preparou uma expedição, sob o comando do general Arthur Oscar de Andrade Guimarães, composta de 2 colunas, comandadas pelos generais João da Silva Barbosa e Cláudio do Amaral Savagé, ambas com mais de 4.000 soldados equipados com as mais modernas armas da época. Junho de 1897. O primeiro combate verificou-se em Cocorobó, em 25 de junho, com a coluna Savagé. No dia 27, depois de sofrerem perdas consideráveis, os atacantes chegaram a Canudos. Durante os primeiros meses, as tropas conseguem pouco resultado. Os sertanejos estão bem armados com armas abandonadas pela expedição anterior, e o exército não tem a estrutura necessária para alimentar suas tropas, que passam fome. Agosto de 1897, o próprio ministro da Guerra, Marechal Carlos Machado de Bittencourt, seguiu para o sertão baiano e se instalou em Monte Santo, com o intuito de colocar um fim ao caos em que estava o abastecimento das tropas. Monte Santo se torna a base das operações setembro de 1897. Após várias batalhas, a tropa conseguiu fechar o cerco sobre o arraial. Antônio Conselheiro morreu em 22 de setembro, supostamente em decorrência de uma disenteria. Após receber promessas de que a República lhes garantiria a vida, uma parte da população sobrevivente se rendeu com bandeira branca, enquanto um último reduto resistia na praça central do povoado. Apesar das promessas, todos os homens presos e também grupos de mulheres e crianças
acabaram sendo degolados, execução sumária que se apelidou de Gravata Vermelha. Com isto, a Guerra de Canudos acabou se constituindo num dos maiores crimes já praticados em território brasileiro. O arraial resistiu até 5 de outubro de 1897, quando morreram os 4 derradeiros defensores. O cadáver de Antônio Conselheiro foi exumado e sua cabeça dada à faca. No dia 6, o conflito de Canudos mobilizou aproximadamente 12.000 soldados oriundos de 17 estados brasileiros, distribuídos em 4 expedições militares. Em 1897, na 4ª incursão, os militares incendiaram o arraial, mataram grande parte da população e degolaram centenas de prisioneiros. Estima-se que morreram ao todo por volta de 25.000 pessoas, culminando com a destruição total da povoação. Logo após a guerra, foi publicada uma série de obras escritas por testemunhas oculares, como militares, jornalistas e médicos, entre outros. Ao refletirmos sobre a Guerra de Canudos, somos confrontados com uma página intensa e trágica da história brasileira. Este episódio, muitas vezes esquecido, revela as complexidades sociais, econômicas e políticas que marcaram o final do século XIX no sertão nordestino. A narrativa da campanha de Canudos destaca não apenas as batalhas ferozes entre o exército brasileiro e os seguidores de Antônio Conselheiro, mas também as raízes profundas daquela comunidade. Canudos, inicialmente uma pequena aldeia, transformou-se em um centro fervilhante de resistência liderado por um homem carismático e visionário, Antônio Conselheiro. A guerra, alimentada por rumores infundados e interesses políticos, resultou na destruição brutal de Canudos e na perda trágica de milhares de vidas, incluindo mulheres e crianças. A narrativa de Canudos nos lembra da violência que pode surgir quando o poder econômico e político se choca com comunidades marginalizadas, ansiosas por esperança e justiça. Além disso, o conflito evidencia a manipulação da opinião pública e a propagação de estereótipos, como a imagem de Antônio Conselheiro como um perigoso monarquista. Essas distorções contribuíram para a justificação da guerra, revelando as fragilidades de uma república recentemente instaurada. A Guerra de Canudos não foi apenas um confronto militar, mas um símbolo de desigualdades sociais, seca e descontentamento no sertão nordestino. Recordar esse capítulo sombrio nos desafia a compreender as lições da história e a trabalhar em direção a uma sociedade mais justa e inclusiva, onde o diálogo supere a violência e a compreensão supere os preconceitos.